Opa, quem está falando aqui é Evandro, fundador do portal Ferramentas Inteligentes. E hoje eu quero conversar um pouco com você sobre oportunidades online em tempo de crise. Na verdade, é importante nós entendermos no detalhe, né, por que é importante se ter um posicionamento online. Todo dia nós ouvimos as pessoas dizerem que a internet é promissora, que a minha empresa tem que estar na internet, que o mercado de internet é muito bom, mas nós precisamos entender o porquê disso e vermos o futuro desse mercado, né? O que ele nos proporciona e como é que nós podemos nos posicionar bem dentro desse mercado. E aí eu estou falando de você, profissional liberal, você estudante que está entrando agora no mercado e empresas, pequenas e médias empresas, porque vocês vão ver que nas pesquisas as empresas maiores elas já estão com essa consciência, né? Bem, meu nome é Evandro Martins, eu tenho mais de 15 anos no mercado de internet. Eu comecei a trabalhar, meu primeiro contato profissional com a internet foi no ano 2000, e quando eu trabalhei num grande portal, que hoje é um dos maiores portais do Brasil, e lá eu tive o primeiro contato e a consciência do que era o mercado de internet. De lá para cá eu não me afastei mais do mercado, já tive outras atividades no ramo de tecnologia, não de internet especificamente, mas sempre paralelamente trabalhando de alguma forma e me envolvendo com projetos de internet. E hoje eu trabalho grande parte do meu dia na internet. Bom, eu também sou fundador do portal Ferramentas Inteligentes, que é um projeto que surgiu para mostrar a facilidade com que as pessoas comuns têm para alcançar objetivos ótimos na internet através de ferramentas. Uma das coisas mais marcantes para mim nesses 15 anos de mercado, de internet, é o quão fácil se tornou para você criar uma estratégia ou desenvolver um produto ou desenvolver um site, enfim. É muito fácil hoje, muito mais fácil, na verdade não fácil, mas muito mais fácil do que era há 15 anos atrás, porque hoje você tem praticamente ferramentas para a grande maioria das atividades. Então o portal Ferramentas Inteligentes ele serve para disseminar isso e também falar um pouco sobre estratégias digitais. Tá? Eu sou fundador também da Zap 10, consultoria e treinamentos. Lá é a empresa com que eu trabalho diretamente com consultoria para pequenas e médias empresas. O objetivo é justamente implementar posicionamento online para pequenas e médias empresas. Vocês vão ver nos números que esse mercado é imenso e isso é que é interessante nós analisarmos nos números que vem à frente e vocês também olharem as oportunidades. E eu sou consultor digital, né, e expert em vendas online, que é fazer com que as empresas vendam através da internet. Através de campanhas, através de estratégias digitais, nós conseguimos aumentar o faturamento das empresas através da internet. Bem, mas hoje nós vamos falar um pouquinho baseado em 3 pesquisas que eu sugiro que vocês baixem, façam um download delas e também estudem, porque lá os dados são bem detalhados. E aqui eu pincelei algumas informações para nós conseguirmos conversar aqui. Mas essas pesquisas elas são bem detalhadas e você consegue dali tirar bons insights para o seu direcionamento, para o futuro, direcionamento da sua empresa no meio digital ou não, porque ela não fala só do meio digital, mas eu peguei a pesquisa do CETIC, que é o CETIC.com.br. Todo ano eles divulgam uma pesquisa sobre... Uma das pesquisas que eles divulgam é sobre o perfil das empresas na internet, o perfil dos usuários na internet, e o Sebrae, né? O Sebrae tem várias pesquisas interessantes e lá eu peguei 2, que foi essa, a tecnologia da informação e comunicação nas micro e pequenas empresas brasileiras, que vai traçar um panorama bem bacana também, e a pesquisa nacional do varejo online, que é mais voltada para a compra, né? Para a compra na internet. Tá? E para perfil de compradores, perfil de internautas que compram na internet também. Então são pesquisas bem interessantes que eu vou pincelá-las aqui, nós vamos passar alguns gráficos, mas elas são bem extensas e vale a pena vocês fazerem o download nesses endereços e avaliarem. Bom, o objetivo aqui é relacionar os dados de algumas pesquisas com as ações online. Primeiro dado importante, mais da metade da população brasileira hoje tem acesso à internet.
Esse é um dado de 2015, esse gráfico é 2014 para 2015, nós já tivemos essa informação. E isso quer dizer o seguinte, uma grande oportunidade, porque você aumenta drasticamente o número de pessoas que podem consumir através da internet, não só consumir, mas ver a sua empresa, que você tem um serviço para oferecer, fazer contato com você através da internet, fechar um negócio ou então ir até a sua empresa. Se você é uma empresa física que não faz transação pela internet, você pode utilizar a própria internet para fomentar as pessoas a irem até o seu estabelecimento. Então, esse é o primeiro dado extremamente importante para que você fique atento aí. Bom, e agora nós entramos no gráfico de pequenas e médias empresas no Brasil. O primeiro dado importante é o número de pequenas e médias empresas ativas no Brasil, né? Nós estamos chegando a quase 15 milhões, né? 14.812.460. Do lado esquerdo você tem o gráfico separado pelos 4 maiores estados em relação a número de empresas. Abaixo você tem por divisão de setores. É importante e é interessante também que vocês visitem o site empresometro.com.br, porque lá vocês também vão ter várias outras informações detalhadas sobre a atual situação das pequenas e médias empresas no Brasil. Mas o que eu quero que fique registrado aqui é o número de empresas, o número enorme de pequenas e médias empresas que estão no mercado, porque mais na frente vocês vão ver o percentual dessas empresas que não tem nenhuma presença online, tá? Então é importante que esse dado fique registrado aqui e ele já por si só é uma grande oportunidade que nós temos para trabalhar. Agora nós vamos falar de exclusão digital das empresas. Bem, nós falamos ali, deixa eu voltar aqui, 15, vamos falar de 15 milhões de empresas, tá? 15 milhões de pequenas e médias empresas no Brasil. Então eu vou voltar para cá e nós vamos analisar aqui. 59% das empresas estão excluídas totalmente do meio digital. E o que é excluídas totalmente do meio digital? Não tem nem site, não tem nenhum perfil em nenhuma mídia social, tá? 11% apenas declararam ter pelo menos um site, tá? E o resto está na mídia social, mas não tem site. Então, por aqui, a gente já pode dizer que existe uma grande, enorme oportunidade de duas formas, né? Para quem quer trabalhar nesse mercado, oferecendo esse tipo de serviço, e para as empresas que hoje não têm nenhum tipo de presença online, e significa que seu concorrente ainda não está lá, mas certamente ele está pensando em se posicionar, porque a mensagem que nós recebemos hoje de a internet é o caminho do futuro, trabalhar pela internet, vender pela internet é mais barato, os custos são menores, essa mensagem é muito forte. Se você está recebendo, está vendo essa apresentação, seu concorrente também pode estar aí pensando em se posicionar online. Então, quanto antes você tomar essa atitude, melhor e mais fácil você vai conseguir se posicionar online. Depois, quando nós falarmos um pouquinho da parte técnica, vocês vão entender que quanto antes vocês entrarem nesse mercado, mais fácil é conseguir um bom posicionamento. Agora, com esses dados, nós temos duas leituras dessa situação. A primeira é o empreendedor, que tem que olhar todos esses dados que eu acabei de passar como uma oportunidade de estar online, né? De colocar a sua empresa online. Para quê? Para captar as pessoas que estão entrando nesse mercado, para estar na frente da concorrência, para atrair consumidores para a sua empresa, para fortalecer a sua marca, enfim. De todas essas formas, é importante que você pense nesses números que eu acabei de passar para que você tome a decisão de se posicionar online. E a outra visão é do empreendedor que deseja vender o serviço de criação de presença online. Por quê? Se nós estamos falando que 59% de 15 milhões de empresas não possuem nenhum tipo de presença online, você imagina o mercado que se tem para trabalhar daqui para frente. Isso nós estamos falando dos números de hoje. Eu continuo acreditando que esses números de empresas vão continuar crescendo no Brasil. Nós podemos crescer mais devagar, mas nós voltaremos a ter
esse número crescente de pequenas e médias empresas no Brasil. Então, esse é um mercado vasto para se trabalhar. E é por isso que normalmente os meios de comunicação dizem que trabalhar online, vender serviços online é uma boa opção. Então aqui nós estamos olhando ele sob a ótica dos números, tá? Então você tem dois posicionamentos. Ou você é um empreendedor que deseja vender o serviço de criação, ou você é um empresário que deseja posicionar a sua empresa online e trazer mais consumidores para a sua marca. Mas o que é a presença online? Aí é que nós entramos numa questão de certa forma simples, mas por outro lado um pouco perigosa. Se você se informar a respeito de presença online através de alguns meios mais conservadores, eles vão dizer para você que o posicionamento e a presença online é simplesmente como a marca se apresenta no mundo virtual. Dentro de um texto um pouco mais elaborado, mas basicamente é isso que se quer mostrar e é isso que se vende nos meios de comunicação. E aí, gente, nós temos um grande perigo. Porque com isso, você disseminou que você criar um perfil na mídia social, ou você desenvolver um site, ou você criar uma conta no Twitter, vai colocar a sua empresa no mundo online. E não é bem isso que acontece. Quando você assimila essa informação pura e simples, o que pode acontecer? Você vai entrar no mercado com falta de estratégia e foco. O simples fato de você criar uma conta numa mídia social ou o simples fato de você contratar alguém para desenvolver um site para a sua empresa não quer dizer que você tem uma presença estratégica online. Você até tem uma presença online, mas ela não reflete em negócio para a sua empresa. Tá? Outra coisa que acontece são os gastos desnecessários sem retorno. Se você não tem uma estratégia e você não sabe o que você quer, você simplesmente quer se posicionar online, ouviu dizer e quer colocar a sua empresa online, você vai pagar para alguém desenvolver um site sem nenhum tipo de estratégia e aquele site vai ficar desatualizado, você não vai gerar retorno com aquele site, por exemplo, ou com aquela mídia social, e daqui a um tempo você tem um gasto e aquele gasto não traz nenhum retorno para a sua empresa. Isso acontece e muito. O meu trabalho de consultoria para pequenas e médias empresas, normalmente eu pego muitas empresas que estão nessa situação. Eles desenvolveram um site e hoje eles só têm custo com aquele site e não veio retorno. Ouviram dizer que era bom, desenvolveram um site sem uma estratégia e aquilo não se refletiu em negócio. Então, normalmente isso acontece muito. E é o site sem visitante, né? Você teve aquele custo, desenvolveu, não foi dentro de uma estratégia, de um planejamento, e hoje você tem um cartão de visita online que ninguém visita, né? O que isso gera? Isso gera insegurança. Por quê? Porque você tem a informação que a internet é um bom caminho, só que você não sabe o que você faz para conseguir aproveitar essa estratégia, aproveitar esse meio de comunicação que pode render muitos frutos para a sua empresa. Então isso gera uma insegurança, você passa a ficar inseguro, inclusive quando alguém te oferece um serviço na internet, de posicionamento para a sua empresa na internet. Por quê? Porque você já desenvolveu um site com um profissional e aquilo só te gerou custo, e hoje você não tem a segurança para entrar no mercado novamente. Mídias sociais sem engajamento. É o Facebook que foi criado porque alguém disse que era bom ter uma conta no Facebook e aquele Facebook está lá parado, não traz retorno, não traz dinheiro para a empresa, não traz visibilidade de marca. E aí a falta de conhecimento de tecnologias. Isso gera uma grande insegurança em alguns micro e pequenos empresários. Esse foi um dos meus motivos em ter criado ferramentas inteligentes, porque lá eu procuro mostrar um pouquinho das ferramentas, mas eu costumo dizer o seguinte, que ferramenta sem conceito não adianta nada. Não adianta você conhecer muitas ferramentas, saber que elas existem, mas você não tem o conceito de como usar aquela ferramenta. Então fica muito complicado para você conseguir tirar proveito da ferramenta para o seu negócio. Então, esses são os problemas que você enfrenta quando você simplesmente pega a onda de que a internet é um bom caminho para seguir, só que você entra sem uma estratégia, sem realmente entender os números que eu acabei de passar para você e entender o que nós vamos falar mais à frente, que é o comportamento do usuário online.
para você começar a desenhar qualquer tipo de estratégia online, você precisa entender o comportamento do usuário online. E aqui eu vou aproveitar um pouquinho os dados daquela pesquisa de varejo online do Sebrae, que você também pode baixar. Ele é já mais focado para comportamento de compra do usuário. Então é o seguinte, o comportamento do usuário ele é extremamente simples, porque é o nosso comportamento no dia a dia na internet. Qual o primeiro passo, gente? Quando nós estamos interessados em algum tipo de produto ou serviço, a primeira coisa que a gente faz é ir no buscador e digitar alguma coisa sobre aquele produto ou serviço para encontrar um site ou uma loja ou uma empresa que ofereça aquele produto e aí nós vamos analisar. Tá? Então, vocês podem olhar no gráfico que em 2015 os principais canais de concretização de venda online foram a busca orgânica. O primeiro deles é a busca orgânica. Tá? E vocês podem olhar que ele aumentou de 2014 para 2015. Gente, o que é a busca orgânica? É você se posicionar bem no Google. A busca orgânica é quando você digita um site, digita uma palavra-chave, e o Google traz para você uma lista de sites. Tá? Eu vou até sair um pouquinho da apresentação e vou abrir o Google aqui só para mostrar para vocês essa questão da pesquisa. Pronto, voltamos aqui para o Google e eu vou procurar aqui uma empresa vamos colocar marketing digital. Então aqui, gente, são os anúncios. Nós vamos falar também do Google AdWords, que é você anunciar aqui, mas o que eu quero dizer é aqui, ó. Esse aqui é o posicionamento que a gente chama de SEO, que você trabalha para que o seu site fique bem posicionado aqui. Então, o primeiro comportamento que nós temos é realmente procurar o produto ou serviço, vir aqui no Google, olhar o site que nós achamos que tem aquele produto ou serviço e clicar nele. Então, o que você precisa fazer? Você simplesmente precisa trabalhar o seu site. Aí já estou vou falar de cada uma daquelas etapas de posicionamento online, e é você desenvolver o seu site para que ele esteja dentro de técnicas de SEO, para que ele esteja bem posicionado dentro das palavras-chave dentro do serviço que a sua empresa oferece, produto ou serviço que a sua empresa oferece, simples assim. E para isso, você realmente precisa desenvolver em cima de algumas técnicas básicas, ok? Então é por isso que quando você desenvolve um site por desenvolver, sem nenhum tipo de estratégia, ele vai ficar perdido e você não vai conseguir ter resultado. Então essa é a nossa primeira atitude, é procurar o nosso produto ou serviço no Google para encontrá-lo e a partir daí clicar e ir ao site. Segundo ponto, o site, né? Nós já estamos posicionados digamos que nós já estamos posicionados no mecanismo de busca, a pessoa clicou e foi para o nosso site. O que nós precisamos ter no nosso site? Nós precisamos principalmente ter conteúdo. O conteúdo do site ele é o mais importante, porque a primeira coisa que nós vamos fazer quando nós chegamos ao site é consumir o conteúdo daquele site. Então, textos bem escritos, imagens bem colocadas, integração com as mídias sociais. Eu coloquei aqui o WordPress porque o WordPress hoje é o CMS, é a plataforma mais utilizada no mundo para desenvolvimento de sites, tá? Então, você deve ter o seu site bem desenvolvido para que você consiga, obviamente, ter um bom posicionamento no mecanismo de pesquisa e trabalhar bem o conteúdo dentro desse site. E aí a pergunta para você que já tem alguma coisa desenvolvida nessa área, o site da sua empresa está bem posicionado no Google? Se hoje eu digitar o produto ou serviço que a sua empresa oferece, eu vou encontrar a sua empresa? E mais, se eu encontrar a sua empresa e clicar no link, eu vou encontrar bastante conteúdo sobre o produto ou serviço que você oferece? Essa é uma pergunta que vocês devem se fazer, porque a partir daí vocês já vão começar a responder se vocês estão ou não bem posicionados online. Tá? Passo 3. Nós chegamos no site, vimos o conteúdo e logo depois nós vamos buscar as mídias sociais, né? As redes sociais, que vocês podem olhar aqui, que é o quarto canal de venda, né? É você realmente gerar engajamento nas mídias sociais e da mesma forma ter conteúdo nas mídias sociais para conseguir engajamento.
Gente, eu falei dos anúncios, né? Quando eu mostrei para vocês a pesquisa do Google, e nós passamos por 4 resultados de pesquisa em cima que estavam escritos patrocinados, né? Aqueles são os links patrocinados, é quando se paga para estar bem posicionado no Google, tá? Então essa é uma outra forma de posicionamento online que pode ser usada dentro da estratégia e que em 2015 os links patrocinados foram a terceira forma mais importante para a concretização de vendas online. Agora vamos falar um pouquinho do e-mail marketing, né? Porque depois que você conheceu a empresa nas mídias sociais, você conheceu o site da empresa e você chegou até ela, até o Google, você pode ir, normalmente, você se relaciona com essa empresa através de e-mail. E aí você vai dizer para mim, mas eu não gosto de receber e-mail de empresas, eu não costumo abrir e-mails de empresa. Pois saiba que ele foi o segundo canal de vendas no ano de 2015. O e-mail é uma ferramenta extremamente poderosa, muito poderosa, só que ela não é simples de ser usada. Ela precisa ser utilizada com técnica, com critério e de forma correta para que você tenha resultado. Então, esse é o resumo, gente, do comportamento do usuário online. Tudo o que nós fazemos para consumir, ele gira em torno desses quatro passos, tá? Então é importante que um bom posicionamento online contemple esses 4 passos de forma harmônica e linkadas, né? Para que você consiga realmente obter melhores resultados. Bem, e depois que você tem isso tudo funcionando, você precisa de um acompanhamento e uma análise da performance, até para você saber se realmente o que você desenhou e o que você implementou está funcionando de maneira correta. Só fechando, como resumo, número de pequenas e médias empresas, quase 15 milhões, tá? É o que nós temos hoje. 59% dessas empresas, das empresas brasileiras, estão totalmente excluídas do mercado digital. Essa é uma grande oportunidade de trabalho e é por isso que você tem a imagem aí de um céu nublado, né? Você pode estar acima das nuvens ou não. Mais da metade da população brasileira hoje já tem acesso à internet, então você tem um público imenso, um público consumidor imenso na internet para trabalhar. Da mesma forma, você tem as empresas que não estão posicionadas e algumas que já têm alguma coisa na internet, mas que trabalharam da forma com que eu falei ali, simplesmente criaram um site ou criaram um perfil nas mídias sociais. Então, ali você já viu um grande espaço para trabalho. E aí você olha de 2 formas isso, né? Você pode olhar como uma grande oportunidade de vender o serviço de posicionamento online para essas empresas, ou você pode ser um empresário que deseja posicionar a sua empresa online. E aí, devido ao pouco número de empresas posicionadas online, você tem uma grande oportunidade de conseguir um bom posicionamento se você realmente começar e der o primeiro passo. Só que uma simples presença online não é a garantia de sucesso, diante de tudo aquilo que eu acabei de explicar para vocês. Beleza, gente? Bem, isso aqui é o que eu queria passar para vocês sobre o mercado, né? De onde surge esse papo todo de que a internet é uma grande oportunidade, que as empresas devem estar na internet, é justamente por causa desses números. Agora é o seguinte, você pode continuar comigo ou você pode simplesmente pegar esses dados e parar por aqui. A escolha é sua. Se você escolher parar, espero que você utilize bem essas informações, que você agora trace uma estratégia para a sua empresa baseada nas informações que eu acabei de passar, principalmente que você faça o download daquelas pesquisas e estude aquelas pesquisas antes de você trilhar um caminho na internet. Se você quiser continuar, eu vou mostrar para você agora o que eu desenhei para ajudar as empresas e as pessoas a se posicionarem melhor na internet. Bem, durante esses anos que eu trabalhei em consultoria para pequenas e médias empresas, eu sempre tive vontade de desenvolver um programa que ajudasse pequenos empresários ou universitários, pessoas que quisessem se posicionar na internet, a pegar um planejamento, um plano e ir implementando aquele plano para, no final, ter uma presença online de forma estratégica. Mas não é contratar alguém para fazer, não, é meter a mão e fazer e desenvolver.
E com o desenvolvimento das ferramentas ao longo desse tempo, isso ficou mais fácil. E hoje eu tenho certeza que qualquer pessoa com um mínimo de tempo e dedicação consegue desenvolver um planejamento e uma estratégia online consistente. Desenvolver uma estratégia online simples e básica, como eu acabei de falar para vocês, cometendo aqueles erros que eu acabei de falar para vocês, é simples. O problema é você desenvolver uma estratégia e um posicionamento online consistente, que gere retorno, que gere resultados. E baseado nisso, eu desenvolvi um programa chamado Autonomia Digital. Como o nome já diz, é um programa que visa criar uma autonomia para que uma pessoa só consiga desenvolver toda uma estratégia e implementar essa estratégia online, um posicionamento online, de forma consistente. O que é de forma consistente? De forma a gerar resultados, gerar retorno. Os objetivos do programa: primeiro, estratégia. Depois, ferramentas. Terceiro, integração e resultado. O que eu falei sobre ferramentas é muito importante. As ferramentas não são nada se você não tiver o conceito. As ferramentas não são nada se você não tiver uma estratégia. Você pode potencializar muito o uso das ferramentas se você integrá-las. E tudo isso vai gerar um bom resultado para você. Para você, para sua marca, para sua empresa, a ideia é justamente essa. E como é que funciona o programa, gente? Vamos falar um pouquinho do roteiro, né? O roteiro desse programa. Por que ele tem um roteiro? Porque ele vai começar com um pré-projeto, você vai preencher um formulário, a gente vai conversar sobre o seu projeto e todo o programa vai ser desenvolvido em cima do projeto que você desenhou lá no início. Então todas as ações elas vão ser baseadas naquele projeto. E você mesmo é que vai fazer. Primeira coisa, entender o comportamento do usuário, e aí eu dei um overview ali, né? Mas nós precisamos entender isso um pouco mais a fundo, como se posicionar, de que forma se posicionar. Então esse é o primeiro passo. Esses passos que eu estou passando para vocês aqui, eles estão divididos em módulos, né? Dentro do programa. Segundo passo é a escolha de domínio. Depois que você realmente desenvolveu desenhou uma estratégia e entendeu como é que o usuário se posiciona, você vai entender a estratégia para a escolha do seu nome na internet, né, do seu domínio. Existem várias estratégias para você fazer isso, mas você tem que escolher um nome baseado no que você quer do seu projeto. A partir daí a gente faz os passos técnicos, a gente registra, a gente hospeda, a gente faz toda essa informação. Eu vou passar para vocês como é que isso é feito no passo a passo, tá? Por aulas em vídeo, e aí você vai fazer, você mesmo vai fazer. Logo depois nós vamos aprender um pouquinho sobre o CMS, que é o WordPress, que é onde nós vamos desenvolver o nosso site ou blog. Da mesma forma, tudo no passo a passo para que você entenda e você faça. Logo depois, nós vamos implementar o site, tá? E esse site aqui, que é o criarblogbr.com.br, é exatamente o site que é desenvolvido na aula. Então, ele é desenvolvido do zero e nós vamos implementar no passo a passo até que você chegue a esse resultado final, que é esse site que está aí, que ele hoje está no ar, que é o criarblogbr.com.br. Você pode ir lá que você já vai vê-lo no ar. E esse é o site que é desenvolvido em uma das aulas, do zero. Desde o registro de domínio até o site estar pronto, ele é desenvolvido na aula no passo a passo para que você consiga também desenvolver. Esse é um dos modelos que são passados, tá? E nós temos o segundo modelo, que é um modelo de blog, que também foi desenvolvido, é desenvolvido durante a aula. Esse aí já é o criarblograpid.com.br e que esse aí ele está mais como exemplo mesmo, ele ainda não tem os textos, nós vamos trabalhar um pouquinho mais com os textos dele, mas toda a estrutura dele é desenvolvida durante a aula, tá? Durante a aula gravada, e é outra opção que o aluno tem para desenvolver a plataforma dele. Enfim, depois disso, nós começamos a otimização para os mecanismos de busca, porque você vai colocar o seu site você já tem o seu site, e aí nós vamos começar a trabalhar a otimização para que você o posicione bem, né? Aquela história que eu falei lá em cima, visando
comportamento do usuário, para quando ele buscar um produto ou serviço que você oferece, ele encontrar o seu site. A partir desse ponto em que ele encontra o seu site, nós entramos no módulo 6, que é a parte de geração de leads. Tá? É ele chegar no seu site e você, de alguma forma, fazer com que ele deixe o e-mail, deixe o telefone, o nome, enfim, para que você faça contato ou que você traga ele para a sua empresa ou venda o seu serviço para ele. Depois que você tem o nome e o e-mail, enfim, dessa pessoa, nós vamos trabalhar no módulo 7 a parte de relacionamento com lead, né? Que é basicamente a ferramenta de e-mail marketing. Trabalhar bem com a ferramenta de e-mail marketing, como isso é feito, como é que você integra, como você consegue automatizar alguns processos. E, a partir disso, nós vamos entrar no módulo 8, que é gerar tráfego, para que toda essa sua estrutura comece a trabalhar com os leads e comece a gerar resultado para o seu negócio ou para o seu serviço. Então esse é o pacote de todo o processo que você desenha para ter um bom posicionamento online. Obviamente eu falei de módulos aqui, mas dentro de cada módulo você tem algumas aulas, né, separadas por tópico, e esses tópicos são gravados. Você automaticamente vai desenvolvendo o seu projeto e ao final de todo o trabalho você vai ter o seu projeto implementado e principalmente você vai conhecer de estratégia, né, de toda a estratégia que é necessária para que você tenha um bom e efetivo posicionamento online. Bem, e ainda tem alguns bônus, né? Existe um e-book que ele é vendido lá no portal Ferramentas Inteligentes, que são os 7 passos infalíveis para você escrever artigos que geram tráfego para o seu site. O que basicamente esse e-book faz? Nós temos uma aula dentro do curso, mas é legal que você tenha um e-book para você consultar quando você precisar. Você consegue desenvolver conteúdo a partir do que as pessoas buscam. Tá? O grande problema hoje é que as pessoas, quando não têm visão da estratégia, elas colocam o site no ar, muitas não desenvolvem conteúdo, mas as que desenvolvem conteúdo desenvolvem da cabeça delas. Tá? Então depois elas reclamam que as pessoas não vão ler o seu conteúdo, mas quem disse que aquelas pessoas queriam aquele conteúdo que ela desenvolveu? Então é importante que você desenvolva um conteúdo a partir de uma demanda, a partir do que as pessoas querem. Então esse book fala disso. Ele mostra para você o passo a passo de como você descobre a demanda sobre os assuntos e aí você parte para o desenvolvimento. Você já tem certeza que as pessoas estão procurando aquele conteúdo que você vai desenvolver. Então esse é um dos bônus que vai durante o programa. Outra coisa são os nossos encontros ao vivo, já existem alguns, porque esse projeto Autonomia Digital ele já tem hoje um número de profissionais fazendo esse treinamento, e alguns já com excelentes resultados. E nós fazemos encontros ao vivo. Toda semana nós fazemos um encontro ao vivo e ali nós temos principalmente a oportunidade de ouvir o que o aluno, as dificuldades do aluno, o que a gente pode compartilhar com as pessoas, as vitórias, os fracassos, eu compartilho o que eu posso compartilhar de experiências e normalmente a cada encontro a gente tem um tópico, que a gente fala desse tópico, e os alunos também têm a participação deles, falando e mostrando o projeto dele. E esses encontros ao vivo são para acompanhamento e desenvolvimento do projeto. Beleza? E temos o nosso grupo, né? O grupo do Facebook, onde eu estou sempre online respondendo aos questionamentos dos alunos e que nós conseguimos também trocar experiências, né? Depois de tudo isso que eu falei, como é que vocês fazem para fazer parte desse projeto? Primeiro, eu estou deixando abaixo aqui um link. Você precisa preencher um formulário. Por que preencher um formulário? Gente, eu, mais do que ninguém, tenho interesse em que todas as pessoas que entrem nesse projeto tenham capacidade de desenvolver um bom trabalho. Seja por tempo, seja por expectativa, seja por conhecimento. Então, eu faço questão de, ou eu ou minha equipe, avaliarmos esse questionário que vocês vão preencher, e ou eu ou alguém da minha equipe vai entrar em contato para nós conversarmos e setarmos expectativa, eu explicar um pouco mais sobre como funciona o programa, o que eu espero desse programa e entender o que vocês esperam, qual é a expectativa, para que eu traga pessoas que efetivamente tenham vontade e tenham disposição para desenvolver o projeto.
Não se trata de ganhar dinheiro fácil na internet. O objetivo aqui é você aprender a criar uma estratégia digital, um posicionamento online para uma empresa, ou para uma marca, ou para uma pessoa. Isso tem duas leituras, né? A leitura da empresa que quer se posicionar online, gerar mais clientes para ela, e a leitura de um empreendedor que quer, nesse momento, entrar nesse mercado e começar a vender esse serviço para as empresas. Hoje, dentro do Autonomia Digital, nós temos esses dois casos, tá? Nós temos, inclusive, pessoas que entraram como empresa para posicionamento online da própria empresa e, no meio do processo, vislumbraram a possibilidade de vender esse tipo de serviço e hoje vendem um serviço de posicionamento online para outras empresas. Então, estando tudo certo, nós vamos combinar e eu vou mandar para vocês o link para pagamento. Bom, o valor do programa. O programa custa R$ 497, ele pode ser pago em até 10 vezes no cartão de crédito e com certeza o objetivo é que vocês recuperem esse valor com o trabalho e o conhecimento que vocês vão adquirir no próprio programa. Bom, eu espero sinceramente que vocês tenham gostado das informações que foram passadas. Se vocês tiverem realmente interesse em entrar para o programa, com certeza vocês vão adquirir conhecimentos que vão mudar a visão de vocês hoje com relação ao mercado e com relação ao futuro. Eu espero poder ajudá-los da melhor forma possível. Então não perca tempo. Preencha o formulário aqui abaixo. Ele não quer dizer que você está assumindo algum compromisso direto em fazer o curso ou não. Nós vamos conversar e, de repente, na nossa conversa você pode achar que não é para você, não é aquele momento, mas eu sugiro que você preencha o formulário, envie o formulário para mim e nós vamos bater um papo e, a partir disso, você tome a sua decisão e nós também vamos passar para vocês todas as informações que nós tivermos, elas sendo positivas para a sua entrada ou não, mas nós vamos realmente passar todas as informações necessárias para você fazer uma boa opção, ok? Agora a escolha é sua. Eu estarei aqui pronto para receber o seu questionário e entrar em contato com você para avaliar a sua entrada no nosso programa, ok? Um grande abraço para você, tudo de bom e muito sucesso!